Olá pessoal, boa tarde, vamos entrando. Se estiverem com o áudio ok, a imagem, o áudio estiver ok, dá um joinha aí. O professor Urso apareceu aqui e já vou chamá-lo. Só um segundo. Só um segundo. Ô Alexandre, eu tô aqui te vendo, só que ele tá impossibilitado de eu chamar você. Será que tá com alguma trava? Aqui tá escrito, não pode participar. Ah, agora liberou. Vamos lá. Legal. Tá vendo bem? O áudio tá bom? Fala, Fala, rapaz, tudo bom? professor, tudo bem? Eu Tudo tô bem, e ótimo. você? Tudo ótimo. Deixa eu só ver se eu consigo. Eu esqueci o Fica meu tranquilo. tripé, aí eu tô improvisando o tripé aqui. Fica tranquilo. Deixa eu arrumar aqui Ah, também. Tá me vendo bem? Tá ouvindo bem? tô vendo sim, tô vendo sim. Você? Opa, caí. Peraí. Eu esqueci meu tripé em Legal. casa, aí já viu, né? Sei, imagina. Eu tô improvisando com um tripé de plástico e uma caixinha de tic-tac. É. Ah, pronto. Vai ficar perfeito. Pronto, agora foi. Agora ficou legal. E aí, tudo bem, meu? Obrigado aí pela participação, pela disponibilidade. Sei que tá corrido por aí, sei que você está atendendo tudo. Acredito que com todas as ressalvas. Queria te agradecer Nossa, por você disponibilizar esse tempinho aí com a gente, cara. imagina, eu que agradeço estar aqui com vocês. Ah, nem fala. Usei até uma máscara bem adulta só pra sacanear, mas estou usando máscara normal também. Mas eu tento ser adulto, Legal, mas eu não consigo, mas beleza. show de bola. Só até explicar um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo qual é o objetivo dessas lives, né? Acredito que a maioria do pessoal sabe que nós somos uma empresa de bandagem, mas o objetivo aqui não é nada comercial. E sim a gente está compartilhando conhecimento, informações, porque 98% da nossa audiência aqui são profissionais da saúde. Então a ideia é essa, a gente está nessa época de pandemia, todo mundo em casa, a gente está conseguindo estar transmitindo informações e além também para mim, para eu estar conhecendo mais cada profissão também, para estar sempre melhorando tanto o atendimento quanto os nossos produtos também. Então esse é o principal objetivo das lives. Então é nada de comercial e sim compartilhamento de conhecimento e de experiências. Maravilha. Só vou acender a luz aqui do fundo que agora que eu vi que tá apagado. Só um segundo. Fica tranquilo. Pessoal, se o áudio estiver legal, a imagem estiver boa, dá um ok aí, por favor, um joinha. Legal. Desculpa, eu tô aqui na clínica, aí. Imagina. Que isso. Legal. Então, esse é o nosso objetivo aqui dessas lives. A gente está compartilhando mesmo conhecimento, informações. E como a gente já teve vários especialistas de várias áreas, já tivemos fisioterapeutas, quiropraxistas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Então, tá sendo bem legal essa troca. E, então, eu te agradecer mais uma vez e pedir um pouquinho Imagina. só para você se apresentar, para o pessoal te conhecer, o que você faz, a sua experiência, se puder dar um geral aí para nós. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer o convite, agradecer por estar tendo a oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho. Bom, meu nome é Alexandre, mais conhecido como Urso. Eu trabalho com fisioterapia esportiva há 15 anos, mais especificamente com voleibol. Desses 15 anos, 8 anos eu fui fisioterapeuta da seleção feminina de vôlei. Sou campeão olímpico em Londres 2012. Já na parte acadêmica, eu sou especialista em fisiologia do exercício e medicina do esporte, mestre em biologia. Atualmente trabalho também com equipe, não só de vôlei, mas também com tênis, triatlon, mountain bike, golfe, enfim, várias outras modalidades esportivas.
Certo, não, bem legal. E até de curiosidade, eu também já jogo vôlei há muitos anos, né? Então a gente Uhum. joga os torneios Masters, assim, pô, Pô, a gente legal. divulgou nos nossos grupos, Uhum. então uma galera tá vindo aí te ouvir também, contar umas histórias um pouco das suas experiências, que o objetivo e o tema hoje da nossa live é essa, é a relação do fisioterapeuta com o atleta barra paciente. Uhum. Porque muitos que eu já conversei e tudo assim, é um momento também não só de tratamento, né? É um momento do bater papo, é onde o atleta ou o paciente se abre, é um momento, e o fisioterapeuta não é só a parte de físio, né? Ele vira um psicólogo também, eu acredito, né? Não, exatamente. E é engraçado porque eu costumo sempre dizer, a gente não vai lidar com o paciente morrendo. Dificilmente dentro do esporte a gente encontra isso. Só que a gente tem uma capacidade de lidar com sonhos. Então o nosso Sim, trabalho vai além justamente por causa disso. Que a gente está lidando com o sonho de um atleta, o sonho de uma pessoa, a expectativa dele. Então se a gente não corresponde, acaba sendo algo mais complexo, tá? Mas no final das contas, o que move a gente é da mesma forma como qualquer outro profissional de fisioterapia, é a paixão em ajudar, sim. a paixão em auxiliar, a paixão de fazer a diferença, né? Não, com certeza. E o atleta, quando chega para você, precisa de você, ele vai com uma expectativa enorme, né? Esse é o cara que vai me curar, vai cuidar de mim para eu fazer a coisa que eu mais amo, né? Eu acho que isso acaba acontecendo muito com todo profissional. Porque o cara, quando vai procurar a gente, tem duas linhas de ação. Ou ele já tem alguma indicação, ou ele vai pela sorte. Procura no caderninho do convênio, enfim. Mas a maioria das vezes ele vai pela indicação. Então, Certo. como retribuir esse carinho de uma pessoa que já indicou você para outra pessoa, tá? Certo. Então ele cria a expectativa, e eu acho que a expectativa envolve também um pouco de medo. Porque, puta, tem Certo. uma lesão. Tem patologias que é engraçado que quando fala parece que é causa de morte, sabe? Você fala para uma pessoa, fala, você tem uma hérnia de disco. O cara já entra em desespero e fala, puta, eu tenho uma hérnia de disco. Ele já acha Já como tem se que fosse o operar. fim. Não, já pensa. Até por causa da cultura que a gente tem. Só que, por exemplo, hoje em dia, hérnia de disco, você pega pessoas acima de 33 anos, 34 anos, 70% da população assintomática tem hérnia de disco. Então, tipo, pô, Certo. quase 40. Você, certeza que um dos dois tem hérnia de disco e não sente nada. Mas na cabeça Sim. dele, o fato de, o médico falou, ele tem hérnia de disco. Isso já faz com que ele crie uma expectativa, um medo, uma insegurança. Só que ao mesmo tempo, isso pode ser uma faca de dois gumes. Porque o cara vem naquela expectativa. Só que a pessoa, o paciente, ele só tem paciente no nome, ele quer um negócio rápido. Só que às vezes o Certo. resultado não tem como ser tão rápido assim. Então precisa entender o contexto da lesão, a complexidade de cada pessoa, a individualidade, perdão, Imagina. individualidade biológica, entender que cada pessoa vai agir de um jeito. Mas é legal ver isso, Certo. ver esta expectativa do paciente, principalmente quando a gente consegue supri-la, né? E tem que trabalhar muito mesmo essa expectativa, né? Porque ele Uhum. chega aí no consultório, ou o atleta é o salvador, né? Eu quero sair daqui bem, né? Então você tem que trabalhar bastante isso, né? Não, e outra coisa que eu gosto sempre de frisar: qualquer atleta, qualquer paciente que chega na gente, a principal arma que a gente tem que ter é a verdade. Não adianta a Sim, gente prometer algo que não pode cumprir. Não adianta eu virar pro cara e falar assim, ó, você vai ficar bom sabendo que ele não vai. Não adianta prometer que ele vai ficar bem daqui a um mês e ele não vai ficar. Não adianta eu prometer X, Y, Z e não cumprir. Porque, na verdade, certo, assim, a fisioterapia, ao meu ver, ela sempre tem três mães: anatomia, biologia e biomecânica. Desculpa, anatomia, fisiologia e biomecânica. Se as três não caminharem juntos, junto com a nossa expertise, junto com o nosso conhecimento, junto com a literatura, a chance de insucesso é muito grande. Então ele vem falando, putz, esse cara vai me curar. Calma aí. Fisioterapeuta, ele é responsável por 20, 30% do trabalho. O resto é o certo, paciente. Não adianta o cara chegar e falar assim, você vai fazer físio 3 vezes na semana, vai fazer exercício só aqui. Tem que ter uma rotina de exercício em casa, tem que ter um contexto do trabalho que ele tem que fazer e dividir a responsabilidade.
Porque é uma carga Certo. muito grande para nós como profissional virar e falar assim, eu vou andar por tua causa. Não, você vai andar por tua causa. Sim. Eu só vou te ajudar. Exatamente. Tem que deixar bem claro isso, que é uma equipe, né? O paciente e o profissional é uma equipe. Se os dois trabalhando junto, com certeza vai chegar no objetivo final que foi desenhado pelo profissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, uma coisa que eu gosto sempre de frisar. Às vezes, nós terapeutas, a gente tem um costume de criar uma expectativa. E é mal de físio, tipo, putz, eu quero que o meu paciente fique sem dor total. Cara, às vezes o cara só quer ficar sem dor para subir a escada. Então a gente cria uma expectativa além do que o paciente quer. Então, primeira coisa, entender o que o nosso paciente quer, entender o que o nosso paciente precisa. E step by step, um passo de cada vez para conseguir alcançar um objetivo maior. Não adianta a gente já querer ir lá em cima e falar, vai ficar assim, sendo que o cara quer uma coisa e a gente quer outra, né? Entendi. Isso seria mais para um paciente comum, né? Acredito que para um atleta a pressão seja maior, né? Porque é a profissão dele, você precisa fazer um trabalho, ainda mais você que trabalhou muitos anos na seleção, a pressão é enorme, né? De resultado, de estar na quadra, tudo. Então acho que é uma pressão grande, né? Olha, atleta é um mundo à parte, tá? Primeiro que eu costumo sempre dizer que atleta é louco. Porque, um cara que dedica a vida a ficar pulando que nem um maluco durante 5, 6, 7 horas por dia, durante 20, 30 dias na semana, durante anos, o cara é maluco de vez. Mas, brincadeiras à parte, lidar com atleta sempre mais complexo, tá? Mas eu gosto sempre de colocar duas coisas. Existe atleta e existe atleta. Hoje, o mundo inteiro está vivendo um negócio que é surgir mais para pacientes assim, por exemplo, o atleta ele vira e fala assim, eu tenho que treinar X horas por dia, descansar tanto e ter tantas horas de sono. Hoje em dia você tem pessoas normais que começam a acordar 4 horas da manhã para pedalar, para correr, para nadar, 10 horas da manhã toma banho, vai trabalhar, trabalha até meio-dia, 1 hora. No almoço, ele vai fazer uma nataçãozinha ou vai comer correndo para adiantar o trabalho, para conseguir treinar mais à noite. Então você tem uma diferença hoje. Você pega um atleta amador que tem uma carga de treino infinitamente maior do que um atleta profissional, não tem tanta cobrança. A cobrança dele vai ser o quê? Eu preciso ultrapassar esse resultado, eu quero chegar naquela prova, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Esse é um tipo de cobrança. Compensação de um atleta profissional, o esquema já muda totalmente. Você tem uma equipe trabalhando em volta. Não é físio-atleta. É físio, é preparador físico, é treinador, é nutricionista, é psicólogo. Enfim, é toda uma equipe trabalhando em prol de um objetivo, que no caso é uma competição, é um campeonato, enfim. E tem tudo já traçado. Ele vai ter o tempo de acordar, o tempo de treinar, o tempo de almoçar, o tempo de dormir, o tempo de treinar de novo, o tempo de tratar, enfim. Você tem um direcionamento voltado para quê? Para que ele consiga dar 100% em tudo. Não é que eu estou falando que vida de atleta é fácil, bem pelo contrário. Não. A vida de atleta é extremamente complicada. A grande diferença é que ele consegue fragmentar cada etapa da sua evolução. E aí vem um problema. Enquanto o cara está treinando porque ele quer ganhar, ele quer ir, por exemplo, no triatlo, ele quer ir para a Kona, que é o campeonato mundial lá do Ironman, o atleta profissional quer ir para uma Olimpíada. Não dá para comparar o preço dessas competições. E a mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente está com um atleta que vai para uma competição mais básica, o objetivo dele é ir para lá. Eu já fui para competição que o cara simplesmente queria participar. Ele falou, Ale, tô pouco ligando se eu chegar primeiro ou por último. Ok, eu fui do mesmo jeito, ganhei para isso, fui lá. Compensação, teve campeonato que eu já fui em campeonatos em que a gente tinha que ganhar mesmo. Então existe sempre 2 campeonatos também. Então isso é interessante da gente analisar, que existe 2 tipos de atleta, principalmente hoje em dia, né? E tem muitos atletas, que a gente fala de final de semana, que não é em clube e essas coisas, que se mata, faz um monte de atividade e não tem acompanhamento nenhum, né? Exatamente. Então ele acha que pode fazer isso.
aí se lesiona. Até posso dar alguns exemplos também da nossa parte aqui dos torneios Masters. Os torneios Masters é tiro curto, são 4, 5 dias. Mas aí são vários jogos por dia. Então, muitos atletas se machucam no torneio porque não fez uma preparação antes para estar lá. E acha que pode estar fazendo tudo isso. Então, precisa de um acompanhamento também, né? Desses atletas de final de semana, no caso. Precisa ter uma preparação. O segredo é sempre tentar organizar o máximo possível. Acho que assim a iluminação ficou melhor. Sempre ter um equilíbrio. Não adianta você achar que você vai para o campeonato X. Vou treinar no fim de semana, eu vou. Cara, é exigência. Por mais que seja um campeonato master. Pô, todo mundo vai lá para brigar. Todo mundo vai lá para tentar ganhar o campeonato. Ninguém vai viajar, por exemplo, os campeonatos de vôlei master, a maioria do vôlei é em Saquarema. Ninguém vai sair daqui de São Paulo para ir para Saquarema. 1 hora de avião, mais 2 horas de estrada, que é horrível, diga-se de passagem. Para virar e falar assim, eu só vim participar. Gente, na boa. Tem atleta amador hoje em dia que é muito mais competitivo do que atleta profissional. E eu, sinceramente, isso me preocupa um pouco. Porque eu já vi atleta amador tomando doping. Sim. Tem muito atleta amador, no triatlon principalmente, que toma uma série de produtos para recuperação, que fala, não, é só para concentração. Cara, nenhum remédio que dê vantagem é considerado legal. Todo esse medicamento é considerado doping. Aí o cara vai lá, toma um remedinho só para melhorar a concentração, para disputar um campeonato que, tipo, ele não vai ganhar nada. Isso eu não consigo entender de verdade. Vale o risco e pode ser, ele deve estar tomando alguma coisa que talvez nem faça bem para ele, né? Vale normalmente não faz, né? Normalmente não faz. Exato. Só que é aquele negócio de 5 minutos, né? De tipo, ter o prazer de fazer uma maratona perto do menos de 9 horas, menos de 8 horas. Sim. Gente, maratona não, um triatlon menos de 8, 9 horas. Então, é uma coisa meio contraditória, porque a ideia do esporte amador é o quê? Saúde. Melhorar, gerar amizade, ter competitividade? Sim, claro. Mas pensando sempre no cuidado do outro. E de repente, não, o cara vai lá e taca o pau, toma droga, enfim. Isso é bem complexo, ao meu ver. Não, com certeza. Legal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das experiências que você teve em clubes e nas seleções. Quais clubes você já trabalhou? No vôlei, no caso. Eu já trabalhei tanto masculino quanto feminino. Isso. Eu comecei em São Caetano, falar a verdade. Em 2005 eu integrei a comissão técnica, finalzinho de 2005 para 2006, eu integrei a comissão técnica do time de São Caetano Bombril. Posteriormente, em 2008, eu ainda permaneci no São Caetano, mas aí eu já participei daquele time da Blau Siegel, que tinha Sheila, Mari, Fofão, Reglabel no ano seguinte. No outro ano eu recebi o convite para ir para o Pinheiros, mas para trabalhar como masculino. Aí trabalhei 2 anos lá como masculino. Isso. Aí depois disso, nesse meio tempo, eu também já estava com a seleção. 2012 eu participei da comissão técnica da MIL, do Campinas, tá? Fiquei lá até do começo do projeto até o final. Aí já trabalhei um pouco na Polônia, já viajei um pouco para fora do país, atendendo alguns pacientes. Trabalhando com atletas específicos também, e até hoje eu trabalho com alguns atletas em si. Entendi. Não, legal. E fala um pouquinho pra gente das estruturas dos clubes e das seleções da área de fisioterapia, porque tem muitos físios que nos acompanham, tudo, que atendem atletas ou até pacientes, que é legal a gente também mostrar esse outro cenário aí para eles de estrutura da físio. Como é que funciona, como é que é? Assim, ou que você já passou de perrengue, clubes que não tinham nada, seleção que tem toda a estrutura, enfim, dá uma apanhada aqui pra gente. Falar a verdade, todo mundo acha que seleção tem a melhor estrutura do mundo, é mentira. Sim. Infelizmente, na época que eu estava lá, já era um parto para conseguir equipamento, tinha material, lógico. A grande diferença da fisioterapia brasileira é o material humano, não é nem tanto material equipamento. Eu já passei por diversos países também, e assim, existe um abismo entre a fisioterapia brasileira e a fisioterapia do resto do mundo. Eu acho que existe hoje em dia
países que têm um trabalho de fisioterapeuta de qualidade, que é Brasil, Bélgica e Austrália. Estados Unidos, certo. Infelizmente, os caras têm muito equipamento, mas deixa muito a desejar em alguns pontos. Ásia, a mesma coisa. Então, assim, primeira coisa, na minha opinião, o melhor fisioterapeuta do esporte é o brasileiro. Por causa da legislação da gente, porque o físio aqui no Brasil, ele pode ser físio, ele pode ser quiro, ele pode ser osteopata, ele pode ser acupunturista, sendo que no mundo inteiro, você tem, na verdade, diversos blocos assim, cada um é uma profissão diferente. O físio no Brasil pode ser tudo. Basta estudar para isso. Além disso tudo, o fator criatividade do brasileiro também, ao meu ver, é um diferencial. Primeiro, porque a gente, por mais que tenha literatura, tenha protocolo, etc., a gente sabe ver a individualidade de cada paciente. Ah, estou com um paciente X, que o prazo de evolução dele deveria ser 4 semanas. Pô, na terceira semana o cara já está conseguindo fazer tudo. A gente tem essa coisa de, tipo, não ficar amarrado, de não ficar engessado, de virar e falar, putz, eu vou tentar um pouquinho isso para ver se eu consigo. Só que, lógico, isso eu só vou fazer se eu tiver o conhecimento científico, o conhecimento do meu paciente. Não adianta arriscar. Além do mais, como eu disse, a gente está lidando com sonhos. O cara ficar fora de uma competição é uma coisa, o cara ficar fora de uma Olimpíada é outra. Então, assim, ponderar nesse ponto. E pensando no fator estrutura, aí a gente já muda bastante. Infelizmente, o Brasil deixa muito a desejar no fator estrutura. Você tem clubes de ponta que, tipo, gasta horrores com um monte de coisa e não investe em fisioterapia. Quer ver um dado bizarro? A liga inglesa de futebol, se eu não me engano 17-18 ou 18-19, não sei, gastou o equivalente a 200 milhões de libras em lesões, em atletas que se machucaram. Imagina, 200 milhões de libras, a gente está falando de 1 bilhão e 400 quase, tirando a cotação da libra hoje em dia que está quase R$7. 1 bilhão e 400 milhões de reais gastos em lesão, cirurgia e etc. E uma coisa que eles perceberam, cada clube que investiu em trabalho de prevenção, de fisioterapia, de reabilitação, criou um centro decente de trabalho, eles economizaram 5 libras. Sim. Meu, se for pensar, físio, primeira coisa, uma físio de qualidade, um ambiente de reabilitação de qualidade significa economia para o clube. E não é pouca economia, a gente está falando de quase 80% de economia. Só que, infelizmente, no Brasil, o pessoal não percebeu isso ainda. Você tem profissionais... É como gasto, né? Não como investimento. Exatamente. Você vê profissionais mal pagos. Tem clube que eu conheço que fisioterapeuta ganha R$1.000 por mês para trabalhar que nem um louco, viajar para cima e para baixo. Estrutura que tem o que tem. Normalmente é um TENS velho, um ultrassom velho e um laser velho quando tem. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em São Caetano, eu entrei lá o primeiro dia, eu juro que eu fiquei assustado. Primeira coisa, a maca era uma maca quebrada, assim, sabe aquelas macas dobráveis? Só que ela estava sem o negócio do meio. Então tinha uma maca quebrada, tinha uma maca de madeira toda dura, tinha um ultrassom que, sinceramente, eu acho que foi criado por Dom Pedro I ou Dom Pedro II, porque, era mais velho do que minha avó. Se você encostasse no ultrassom e no aparelho, você tomava choque. Certo. Em ondas curtas, que, meu Deus do céu, dava desespero. Só que aí, a gente tinha que se virar. Tinha que se virar. Sim. Lógico, aí entra aqueles físios mais chatos, e eu sou um desses chatos. Fiquei buzinando para conseguir equipamento aqui, equipamento ali, etc. Para tentar melhorar um pouco. Melhorou? Melhorou. Não foi o ideal? Sim. Não foi, mas foi o melhor que a gente conseguiu. Hoje a estrutura de físio lá deles, é um amigo meu que trabalha lá, o Carlão, é uma outra estrutura, eles já melhoraram um pouco. Só que também precisa melhorar mais. Então os caras veem ainda a fisioterapia como gasto. Já o esquema de seleção é diferente. O trabalho dentro de um clube e um trabalho dentro de seleção são duas coisas diferentes. Primeiro, no clube, você tem 2 meses para poder preparar o atleta, 2, 3 meses. Então você consegue fazer uma avaliação bem bacana, consegue prever tudo que pode estar afetando, trabalhar essas individualidades, deixar o cara mais forte para tentar minimizar o risco de lesões. Na seleção não, na seleção em 1 mês o cara está jogando.
E normalmente ele está entrando, ele está voltando, ele está sendo apresentado no final do campeonato dele. Então ele já chega cansado, tem uma semana de descanso para já apresentar. Sim. Então, é assim, é por prioridade. Puta, eu tenho que trabalhar isso, isso e isso com ele para evitar tal lesão. Fechou, é isso que você vai trabalhar. Não dá para você ficar criando muito protocolos de prevenção e etc. A prevenção acaba sendo durante um ano. Você vai criando protocolos, etc. Para quê? Individualizar a questão de lesão daquele indivíduo e apagar incêndio. Apagar incêndio, trabalhando para que possa minimizar a dor, para que ele tenha mais condição de jogo, enfim. Então você tem essas duas diferenças. Um, você tem tempo para conseguir trabalhar, no outro você já vai ter um tempo mais escasso e aí piora, porque você tem uma cobrança maior. Então muitas vezes você tem essa diferenciação. Só que infelizmente o que eu vejo hoje no mundo ainda, salvo alguns times de futebol e alguns locais específicos, eles veem fisioterapia como gasto, não como benefício, digamos assim. E eu gosto até de frisar o exemplo do Flamengo. Eu sou corintiano, não sou flamenguista, mas os caras hoje têm uma estrutura de fisioterapia que, é absurda. É absurda. Eles têm laboratório, eles conseguem prever, eles tiram o cara antes de se machucar. Então tem todo um protocolo, tem tudo isso que mostra a diferença. Então, tipo, os caras ganharam Libertadores, Carioca, Brasileiro, acho que até o Campeonato de Truco ganharam, só não ganharam o Mundial de Clubes, porque, do outro lado tinha bicho pegando, né? Mas, de qualquer jeito, existe essa diferença. Então, aonde que está o certo, aonde que está o errado? Os caras investiram e tiveram um bom resultado. Quem não investe, ficou incrível que pareça. Os times que tiveram maior número de lesão ficaram mais baixo na tabela. Então, uma coisa acaba relacionando a outra, né? Sim. Tem que trabalhar tudo em conjunto, né, para você chegar no objetivo. Tem que ter a estrutura da fisioterapia, a estrutura para você ter o treino, porque não adianta, se um pilar aí tiver fora, não tiver alinhado com os outros, dificilmente chega no objetivo, né? Não, exatamente. Como que você vai cobrar do cara que ele renda 100%, sendo que você não tem a ferramenta? Atleta profissional, tem um grande amigo meu que sempre fala, o Fiapo, atleta é tipo Ferrari. É uma Ferrari. Se você não sabe trabalhar com a mecânica de Ferrari, o cara que é mecânico de Fusca vai conseguir mexer numa Ferrari? Claro que vai. Mas ele não vai conseguir regular a Ferrari para ela render o tanto que poderia. Só que aí o que acontece? Quando chega numa situação de emergência, eles cobram como se você fosse mecânico de Ferrari. Eu conheço muita gente, até o Marcelo Massaia acabou de colocar, que boa parte dos equipamentos que ele usava no futebol, na seleção de futebol, na época do clube que ele trabalhava, eram dele. Quantas vezes eu viajei com equipamento meu? Acredito. Então, assim, e aí, qual que é o resultado? O que você quer? Só que aí depois vem a cobrança do mesmo jeito. E quando a gente fala de vôlei, a cobrança da gente é mundial, é Olimpíada, enfim, é coisa grande, né? Sim, ainda mais o vôlei que é referência, né? O país, o Brasil, a pressão é maior ainda. Se fosse algum time com baixa expressão, aí não seria tanto. E fala um pouquinho pra gente, assim, alguns casos aí que você possa relatar, assim, de atletas que você, no seu dia a dia, ou até de tratamentos. Tem um jogo daqui a 5 dias, 2 dias, 3 dias, que daí você fez um tratamento. Enfim, alguma curiosidade aí desses 2 dias? Foi de amanhã para noite. Teve uma vez, em 2010 para 2011, tinha um atleta que jogava com a gente lá no Pinheiro, chamado, o apelido dele era, como que era? Era Sono, não, era o Silêncio. O Silêncio. Sim. Torceu um pé, torce leve, grau 1, sem muito problema. Só que o nosso outro meio de rede estava machucado, ele não ia poder jogar. Eu virei pro cara e falei, cara, você tá com muita dor? Ele falou, isso quase nada, eu estou com dor pra saltar, alguma coisinha assim, assado. Eu falei, ô Silêncio, quer tentar uma coisa maluca? O quê? Eu falei, não tem como te prometer que vai dar certo, mas a gente pode tentar tratar a noite inteira pra ver se você consegue jogar amanhã. Ele, você tá brincando? Sim. Eu falei, não, vamos tentar, ué. Tratamos a noite inteira, ele dormiu no meu quarto, eu acordava pra pôr gelo nele, fazia exercício, etc, tal.
Meu, dia seguinte o cara acordou, o pé dele já não tava com muito edema, não tava com um pouco de dor. Acordou no outro dia sem dor, tava bem, tava andando normal. Eu falei, pô, vamos fazer uma movimentaçãozinha, tal. Saltinho sem dor. Meu, o cara foi jogar. Então, tipo, essa foi uma loucura, assim, mais rápida que eu pude trabalhar, mas lógico, vendo que era possível. Eu não vou pegar um cara que tá com uma fratura, com uma lesão mais grave, um entorse mais grave e colocar o cara para arriscar. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o bem-estar do atleta, sempre, tá? Certo. Outras experiências assim, eu lembro, volta e meia eu recebo ligação de atleta de madrugada, isso me dá um desespero. Quando que foi? Teve uma vez uma atleta, ela me ligou de madrugada, ela estava disputando um campeonato, uma Superliga, um jogo no Rio. Eu lembro que, eu sou velho, eu acordo 4 horas da manhã todo dia, então 10 horas da noite eu já estou no 10º sono. Era meia-noite quase, o telefone tocando que nem um maluco, eu atendi. Porra, fulano, oi Urso, deixa eu te perguntar, se eu for para São Paulo amanhã, você consegue me ver? Eu, não, consigo. Tá bom, então, a gente se vê amanhã, beijo. E dormi. Aí eu acordei, eu falei assim, gente, eu acho tenho alguma coisa. Aí eu lembro que eu perguntei pra minha ex-mulher, eu falei com a fulana, ela falou, você atendeu o telefone de madrugada. E eu vi que tinha ligação da atleta, liguei pra ela, falei, meu, onde você tá? Ah, tô aqui no aeroporto, eu devo chegar aí em São Paulo tal horas, aí eu já vou direto pra tua casa. Tá, primeiro, o que eu combinei com você? Que eu não sabia. Ela tinha tido uma ruptura da face plantar, e eu tive que tratar ela assim. Teve caso de atleta que me ligou que estava na Polônia tratando, cara, esse foi bem bizarro. Ele tratando na Polônia, que ele jogava lá e etc. E os caras se limitavam a fazer massagem e... massagem mais alguma coisa. Pô, o cara tinha uma fratura de platô tibial. Tinha tido uma lesão parcial de cruzado posterior. O cara se limitando a fazer isso. Aí ele me ligou e falou, Urso, vem cá. Você consegue vir pra cá? Eu falei, oi? Ele, não, você consegue vir pra cá? Tipo, esquina, não é pra né? São Bernardo, pra Polônia. Exatamente. Eu falei, como assim? Ele, não, tá acontecendo isso, eu não confio em nenhum outro, eu queria que você viesse pra cá. Tá bom. Fui, arrumei as coisas e fui embora pra Polônia. Fiquei lá 1 mês e cacetada. Teve uma outra vez, uma atleta, esse foi mais recente, a atleta teve um entorse grave, uma atleta que é da seleção, ela teve um entorse grave e me ligou e falou, pô, Urso, eu preciso... Ela machucou, isso machucou às 10 horas da noite de lá da China, sei lá, 10 da manhã aqui do Brasil, 10h30 o marido dela já estava me ligando, me passa a foto do seu passaporte para eu já providenciar a passagem. Tipo, meia hora e na semana seguinte eu tava indo pra China para cuidar dela. Então tem essas coisas assim um pouco bizarras, já teve caso de atleta vir contar segredo, contar coisa assim. Eu brinco que se eu escrever um livro e contar as coisas do pessoal, eu acabo com o vôlei brasileiro, porque eu acabo sei de muita coisa que os outros contam. Mas eu acho que esse é o princípio da fisioterapia, né? O fisioterapeuta se tornar um amigo do atleta, ser o elo entre o atleta e a comissão técnica, mas acima de tudo, ser um cara que pode dar um auxílio para um atleta, para o paciente no momento mais difícil. Legal. Isso também é um reflexo da competência também, né? Que os atletas confiem em você. Um dos assuntos das diversas lives que a gente fez é a especialização do profissional, né? Ele está sempre aprendendo, sempre se especializando, sempre procurando o melhor para poder usar isso no seu paciente e no seu atleta. Então, todas essas loucuras aí que você falou também muitos anos de estudo, conhecimento, que é reflexo disso, né? Na verdade, assim, o físio quando está no esporte, na verdade, qualquer físio, né? Ele jamais pode parar de estudar. O estudar é a maior ferramenta do fisioterapeuta. E como que é o estudar? Não é simplesmente pegar livro não, cara. Porque hoje em dia você pega metade dos livros estão desatualizados. É ler artigo, é participar de congresso, participar de curso, ter o network mesmo, ter relação com outros profissionais. Porque, é isso que facilita a gente a estudar. Não adianta achar porque eu fiz a faculdade, fiz a especialização e vou parar por aí que eu vou me dar bem. Não, não vai. Fisioterapia é mais estudo do que ação, falar a verdade.
E assim, eu conheço muita gente que fez a graduação, fez a especialização, tem amigo meu que fez mestrado, fez doutorado e tá passando perrengue. Mas por quê? Porque o cara foi lá, fez tudo isso, agora eu já tô ok. Tá preocupado em fazer artigozinho, sempre limitado a um fator só de pesquisa, só que na hora do vamos ver, o cara se perde. O segredo é estudar e o principal, entender o que cada um tem a dizer. Não existe cara que é tão inteligente que não tem nada a aprender e não existe cara tão burro que não tem nada a ensinar. Então, assim, o segredo é ter humildade, que a gente vai aprender com todo mundo e que a gente vai ensinar todo mundo. Ninguém é doutor da razão, dono de tudo. Mas o estudar é o principal. A gente só vai ter sucesso a hora que a gente começar a estudar de verdade. Ah, com certeza. Até o João Ricardo aqui falou aqui, ele é até assistente lá de Guarulhos, jogou vôlei muitos anos, foi craque de bola, joga os masters com a gente também, que a maca do fisioterapeuta é como se fosse um divã, né? Os atletas se contam tudo. Na verdade, depende, no feminino é o salão de cabeleireiro. Cara, elas chegam começando a falar. É mais fofoca do que. Não, homem é pior, homem fofoca mais do que mulher. Mas é que assim, mulher começa a conversar e tal, não sei o quê. É que cabeça de mulher e cabeça de homem é duas coisas muito diferentes. Mulher consegue ligar um papo no outro de um jeito do outro, não sei o quê. Você começou a falar de banana, você está falando de carro. Homem não, homem já vai no negócio, mas não dá para acompanhar. E assim, o legal, o que eu vejo de mulher é o seguinte: quando ela gosta e confia em você, essa filha da mãe vai até o inferno para te ajudar, para estar do teu lado, para poder estar junto. Também, quando ela não gosta, ela vai até o inferno para colocar você na boca do capeta. E o homem, o homem é bem diferente, porque o cara, a gente não tem trava, a gente manda o cara ir àquele lugar, 5 minutos depois a gente tá tomando cerveja, dando risada. Então tem essas diferenças, assim, trabalhar com mulher e trabalhar com homem são duas coisas malucas, assim, bem diferentes. Mas fato, sempre eles vão ficar falando com a gente sobre um assunto A, B ou C. Sim. Não, é muito legal isso. E na seleção, tem algum, aliás, desculpa, na Olimpíada, teve algum caso aí, ou curiosidade sua lá, porque você está lá na nata do esporte. Me fala aí como é que é uma Olimpíada, tá numa Olimpíada e melhor ainda, né? Ser campeão olímpico, né, cara? Deve ser uma emoção e um turbilhão de emoções, né? Não, e é engraçado, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com físio, eu não queria a parte de esporte assim, eu queria trabalhar com cardio, eu queria trabalhar no hospital. O esporte surgiu na minha vida. Só que assim, eu sempre tive na cabeça aquela imagem do Ayrton Senna ganhando aquele GP de 92, eu acho, 91. E, em que o carro tava sem marcha, etc. Ver a bandeira do Brasil subir. E eu lembro que eu sempre tive dentro de mim esse desejo de viver um momento parecido. Mas, eu não sei jogar nada, eu sou péssimo jogando qualquer esporte. O único esporte que eu jogo mais ou menos é rugby e bater nos outros, entre aspas, né? Esporte de luta. Mas assim, eu nunca tive muita vivência com o esporte, assim. E de repente eu me ver dentro de um time, me ver dentro de uma seleção, me ver dentro de uma Olimpíada. Cara, você tá tomando café, de repente passa o Zen Bolt do teu lado. Você tá comendo um lanche, passa a Sharapova. Você tá tomando café, de repente senta do teu lado o Djokovic. Cara, você olha assim, você fala, onde eu tô? É uma coisa bizarra, bizarra. E eu costumo sempre dizer, existe duas Olimpíadas. A Olimpíada de quem tá competindo para ganhar. Porque assim, a gente tá falando de 300 países, 200 países. Não são todos os atletas que têm chance de ganhar. Só que eles já sabem quem tem chance de brigar por um título. Então, esses caras, você vê, centrado, trabalhando, correndo atrás, se concentrando em prol de um objetivo. Certo. E tem a Olimpíada do pessoal que já sabe que não vai ganhar nada, que é a Olimpíada do Oba-Oba. Que é o cara que vai lá pra festa, pra tirar selfie, pra passear. Incrível que pareça, tem umas coisas em Vila Olímpica que é bizarro.
Por exemplo, cada X metros tem maquininha de camisinha, espalhado na vila inteira. Você tem McDonald's de graça e Coca-Cola de graça dentro da vila. Então já começa essa coisa assim, você fala, meu, onde eu tô? Peraí, como assim? Só que assim, eu fui, as 2 vezes que eu participei de Olimpíada, foi exatamente isso, competir para brigar. Então, primeira coisa que direcionou, a gente se fecha. O grande segredo, eu acho que é isso, é você estar fechado do ambiente externo em si, para poder dar o seu melhor. Então, eu acho que isso é o grande diferencial das equipes que vão para competir de verdade, para disputar de verdade. Então, você está lá porque você não é Alexandre Urso. Você está lá não é porque você é o fisioterapeuta da seleção, mas porque você é mais um dentro de 210 milhões de habitantes que existe no Brasil. A hora que você põe aquela camisa, você deixa de ser você e você representa o Brasil. Exatamente. Então cai a responsabilidade inteira no teu ombro. Só que assim, cara, é um momento único na vida. É aquela coisa que certeza eu vou contar para os meus filhos, certeza que eu vou ter que mostrar foto. E o principal é a amizade que fica. Porque vamos ser sinceros, hoje em dia, daqui 10 anos, quem vai lembrar que o Brasil foi campeão de vôlei, foi campeão daquilo outro? Quem participou e quem está mais próximo. Exatamente. Exato. Quem vai lembrar todo dia é quem estava lá presente e sabe cada detalhe da história. E é engraçado porque, putz, às vezes eu vivo conversando com as meninas até hoje, elas vêm aqui na clínica, etc. Outro dia eu estava conversando com a Jaque, eu falei, puta meu, você lembra aquele jogo? Nossa, você lembra daquilo lá? É detalhes que só ela sabe. Liguei pra Fabi, a gente conversando, puta, você lembra daquilo lá? Putz, é mesmo, não sei o quê. É aquele detalhe que só a gente sabe. Então, assim, tá numa Olimpíada é o ponto alto de qualquer atleta, qualquer fisioterapeuta que trabalha com esporte. Mas mais do que isso, é você ter no teu ombro o peso de um sonho de um monte de gente. Porque, eu lembro que hoje em dia, tem quase, se for basear no número de CREFITO, número de registro de profissionais, tem quase 300 mil fisioterapeutas, tirando os que morreram já. 300 mil fisioterapeutas no Brasil. Quantos desses queriam estar numa Olimpíada? Então a minha responsabilidade cresce, porque naquela hora eu sou cada um deles. Eu sou cada um deles lá. Então eu lembro que quando a gente fiz o técnico, enfim, a gente não ganha medalha da Olimpíada. A gente ganha depois. Eu lembro quando eu ganhei a minha... perguntar, como é que é isso? Vocês ganham de lá, vocês mandam fazer? Não, os atletas ganham na hora. E normalmente a confederação manda fazer e entrega pra gente, ou o técnico manda fazer e entrega pra gente. Só que aí, por exemplo, eu lembro quando eu recebi a minha, eu lembro que foi até numa festa de final de ano, o Zé Roberto me trouxe a medalha. E me deu tudo, eu peguei aquela medalha, eu olhei e falei, cara, é um sonho. Tá lá e, tipo, aquilo é a prova real. Acho que ela até tá aqui. Deixa eu só ver se ela tá aqui. Que legal. Se tivesse, muito legal. Tá aqui. Eu lembro que eu falei, meu, isso aqui é um sonho. Tá aqui. Que legal, cara. Que show. E é igual a do que o atleta ganhou? Igual, mesma quantidade de ouro, tal, tudo igual. Eu lembro, quando ele me entregou, eu peguei essa medalha, fiquei olhando uns 10 minutinhos, 10 não, uns 5 minutos pra ela, falando, cara... Porque me veio aquele flashback, sabe, de putz, meu, tudo que a gente viveu, tudo que foi difícil, tudo que foi... E é engraçado, né? Falam que aquilo que é mais complicado é mais gostoso. E realmente foi isso. Olhar assim e ver esse legado que ficou dentro da minha história, assim, porque eu não tenho pretensão de falar que eu mudei a vida dos outros ou coisa assim. Eu consegui mudar a minha vida e acabou. Mas o legado que essa Olimpíada mudou a minha vida... É algo fantástico, cara, é algo fantástico. É literalmente aquela coisa que vai ficar para os filhos, de contar para os filhos, de mostrar foto, etc. E aquela coisa de orgulho. Eu acho que se é uma das poucas coisas que eu me orgulho na vida, foi ter feito parte dessa seleção e ter conhecido tanta gente maravilhosa, e ter ganhado a medalha foi consequência, mas ter convivido com eles, acho que foi o maior legado que eu tive.
Ah, com certeza. E até esses últimos dias, né, tá tendo lá no Sport TV, passando os jogos das Olimpíadas, os Eu não reprises, consegui tudo. ver, acredita? Até, né, eu estava até acompanhando a de 2004, que o masculino foi campeão, e depois você vê os stories dos atletas, a emoção deles, né, que estavam lá e assistindo eles lá numa final. É, com certeza deve acontecer a mesma coisa da comissão, né, assistindo, olhando, putz, que bacana tá lá, né. E fora que vocês fazem parte de um seleto grupo e a responsabilidade é enorme, né? De, Ó, falar a de, verdade, eu de... não sei, porque eu não tenho coragem de ver. Eu nunca É tive mesmo? Por coragem. quê? Cara, eu não sei, é uma trava que eu tenho. Eu tenho o apelido de urso, mas eu sou o bicho mais mole da face da terra. Eu sou o bicho mais chorão, assim. Cara, eu choro vendo desenho animado, pra você ter ideia. Eu consigo chorar com Pica-Pau, com Chaves, etc. Cara, eu lembro. Eu teve algumas vezes que eu tentei ver o jogo do Brasil e Rússia, das quartas de final. Meu, no meio do jogo eu começava a chorar. Eu falei, meu, eu não vou assistir essa merda. Por que eu vou assistir? Eu vou ficar chorando. Sim. Então eu não consigo assistir jogo que eu participei, justamente por isso, porque eu começo a chorar, porque eu relembro das coisas, etc. Eu sou muito mole mesmo. Eu queria demais ter visto o jogo da Rússia e a final dos Estados Unidos. Mas eu não consegui, porque eu começava a ver e começava a chorar. Eu sou bunda mole, então. Não, Mas e o da realmente. Rússia foi um sofrimento, né? Pô, eu não Da quero passar Rússia de foi novo, não. meu Deus. Eu lembro até hoje onde eu estava assistindo esse jogo. A Sheila Não. jogou o jogo da vida dela, aquele jogo. Cara, Sheila, Jaque, Fabi, Garay, todo mundo jogou bem pra caramba. E é engraçado que, tipo, quando acabou o jogo, eu fui vendo meu WhatsApp, eu vi um monte de mensagem, vídeo de pessoa mandando foto do Facebook, Sim. caramba. E eu não entendendo por que aquilo tudo. Eu sabia que o jogo tinha sido tenso, etc. Só que eu não tinha noção do que foi aqui no Brasil. Para quem estava assistindo, não foi fácil não, cara. Não, um amigo meu mandou um vídeo do shopping Tatuapé. Eu moro perto do shopping Tatuapé. Ele mostrou uma foto da praça de alimentação, um videozinho, dos caras vibrando parecido Copa do Mundo. Eu olhei assim e falei, meu, que é isso? Ali eu tive noção. Mas, meu, eu sinceramente, eu tenho esse bloqueio. Você tem ideia como é ridículo? Sabe o filme Marley e Eu? Sei. Eu não consegui assistir até hoje. Não sei, eu não assisti. Eu não consegui assistir até hoje, que tem um amigo meu que o cara tem 3 metros de altura, é mais bravo do que outra coisa. Ele ligou pra mim e falou, pô, Urso, não assiste esse filme não, porque eu chorei. Eu tenho certeza que eu vou infartar se eu assistir esse jogo. Ver uma final olímpica, ver umas quartas de final, ver uma semifinal, é certeza que eu vou ter um treco lá, então eu prefiro não ver. Né, até nesse jogo contra a Rússia, eu lembro até hoje, eu estava naquela hamburgueria no 50s, ali da Alameda Santos. Melhor batata do mundo. Exatamente, tinha umas 6, 7 televisões passando, o restaurante lotado, todo mundo em pé, vibrando com cada ponta. É impressionante, eu nunca tinha visto isso. E ninguém saiu do restaurante até acabar o jogo. Um monte de gente trabalhando, com certeza não chegou no trabalho. Não, e é engraçado porque foi exatamente isso que me passaram. Que o pessoal entrou naquele momento. E é engraçado que o momento do vôlei da gente naquelas semi-quartas de final não era dos mais favoráveis. O Brasil já tinha perdido o jogo que não podia, quase não se classifica, e de repente, tá disputando umas quartas de final com a Rússia, que era a atual campeã mundial. Meu, eu lembro que em 2010 a Rússia tinha dado uma coça na gente, assim, e de repente a gente tá disputando uma semifinal, umas quartas de final com eles, e eles os francos favoritos. A gente era o que tava comendo a rabeira. Meu, e de repente você vê essa mudança aí, e eu acho que é bem particular do vôlei isso, né? Esse fator da emoção em cada ponto, a emoção em cada momento, porque é muita coisa, diferente do futebol, porque, é um gol, é um quase gol. O vôlei não, é 25 pontos de cada lado toda cada hora. Ponto, né? Exatamente. Então, a hora que eu vi essas imagens, eu lembro que arrepiou, sabe? E assim, é engraçado, por mais que eu não veja, eu lembro de cada detalhe daquele jogo, desses jogos assim, eu consegui gravar na cabeça, sabe? Detalhes de coisas assim que, tipo,
eu olhando pra cara da fulana lá no banco de reserva, tipo, puta, ferrou agora, tipo, sabe essas coisas. Então, eu tenho as minhas lembranças desse jogo, mas eu não consigo ver na TV. Né? Não, mas foi show de bola, cara. Assiste sim, cara. E, Eu e vou outra chorar. coisa, tem os fisioterapeutas que nos assistem. Fala só um pouquinho como é que é a estrutura da sala de fisioterapia numa Olimpíada. Vocês têm um espaço dos físicos ou vocês fazem nos quartos? Como é que é mais ou menos a Ó, estrutura? varia. O time Brasil, ele tem um espaço de fisioterapia. Vamos primeiro começar, não é todo fisioterapeuta de equipe que pode ir para a Olimpíada. Somente algumas Certo. equipes pode levar físio. Tá? No caso do vôlei, a gente pode levar. Então o que acontece? Nas Vilas Olímpicas tem uma sala de físio totalmente equipada, com equipamento, com profissionais excelentes, diga-se de passagem, um melhor que o outro lá. E tem físio, tem médico, tem nutricionista, psicólogo, podólogo, massagista, quiro, enfim. Tem vários profissionais lá. Só que esses físios que estão juntos com as seleções, eles podem montar uma físio dentro do quarto. Então o que a gente acaba fazendo? A gente monta uma estrutura de físio nos quartos, para facilitar a gente, até porque, por exemplo, o horário de atendimento lá, sei lá, é das 8 às 10. Olimpíada do Rio, eu lembro que eu chegava do Maracanãzinho 1, 2 horas da manhã todo dia. Quando era dia de jogo, eu chegava 3 horas da manhã, 4. E a gente ficava tratando até 4, 5, 6 horas da manhã. Às vezes teve um dia lá que eu vi o sol nascendo tratando. Então, o horário é muito diferente. Então a gente costuma ter uma estrutura dentro dos quartos, tem a fisioterapia do time Brasil, e toda a Olimpíada tem uma policlínica, que é o quê? É um centro de tratamento médico, odontológico, fisioterapêutico, só que lá vai atletas do mundo inteiro. Então ali tem outra estrutura. Então, vamos supor, eu tenho que resolver um negócio aqui, eu trato com a fisio no quarto. Preciso de algo a mais? Fulano, você não pode me emprestar tal coisa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. Precisa de algum exame, precisa de alguma coisa mais complexa, aí a gente vai para a policlínica. Então tem a físio dentro do quarto, que é da delegação, a físio do time Brasil e a físio da policlínica. Entendi. E vocês têm o acesso em todos, você pode usar a estrutura de qualquer uma, não tem que usar os fisioterapeutas que estão lá disponíveis. Você pode tratar o seu atleta lá. Sim, eu posso fazer tudo. Só que aí tem a questão de bom senso, né? Eu não vou para uma policlínica para poder fazer uma mobilização articular, fazer um exercício. Então, eu preciso um atleta, já que nem aconteceu. A atleta estava no meio da competição, caiu uma obturação dela. Eu fui levar lá no dentista na policlínica, porque, eu não vou ficar tampando o dente dos outros, né? Então, teve uma outra que a palmilha dela deu uma rasgada, sabe Deus como rasgou, aí eu tive que ir lá para conseguir fazer uma palmilha nova. Então tem essa diferença. Tem que ter o bom senso e saber onde que vai trabalhar. Tem tudo. Legal. Entendi. Não, show de bola. Ô, Urso, mostra a medalha aí de novo pra gente dar um print na tela, pra daí a gente tá divulgando depois. Ah, que vergonha, que tem que se orgulhar. Juro, eu morro de vergonha, cara, dessas coisas. Imagina, que isso. E é engraçado que às vezes cara, eu vou... com certeza foi muito suado, cara. Você tem que ter orgulho disso, não tem que ter vergonha, não. Não, eu não tenho vergonha, não é vergonha. Mas assim, Sim, vergonha de mostrar, né? Na verdade, assim, cara, eu sempre falo, essa medalha ela não é minha, ela é de todo fisioterapeuta, eu só guardo ela porque eu tava lá na hora. Então, às vezes eu tô dando palestra, o pessoal pede pra eu levar a medalha, alguma coisa assim, o pessoal fala assim, Urso, põe no pescoço pra gente tirar foto. Eu não me sinto à vontade de colocar no pescoço. Porque eu sinto que eu sou o guardião dela, ela não é minha. Então, eu tive a sorte de estar lá no dia certo, na hora certa e com a equipe certa. Mas ela não é minha, ela é dos fisioterapeutas que lutam a cada dia lá, né? Cara, eu sinceramente... Porque poderia ter sido outro, cara. Não, sem dúvida. Existem milhares de profissionais mega competentes, mais do que eu, para estar lá. Mas assim, eu acho que eu estava no momento certo, na hora certa, e acabou tudo fluindo a favor. Mas assim, eu não me sinto à vontade de colocar lá no pescoço de volta,
porque eu vejo que ela é de todo fisioterapeuta que um dia sonhou em estar na seleção. Então ela não é minha, eu só guardo ela. Sim. Não, show de... E me fala uma coisa, como é que você foi para a seleção? Foi convite de quem? Como é que você chegou na seleção também? Sinceramente, eu não sei direito. Eu lembro em 2008, quando montaram o time da Blausiegel, a hora que falaram pra mim, falaram, olha, o Rizola vai ser o técnico, ele quer que você continue como físio, mas vai montar um super time com Sheila, Mari, Fofão, não sei o quê. Eu lembro que eu olhei e eu falei, meu, ferrou, eu vou ser mandado embora. Eu vou ser mandado embora, porque, pô, eu tinha me formado em 2005. Eu tô falando de 2008, 3 anos depois de formado. Eu olhei assim, eu falei, meu, ferrou, eu vou ser mandado embora, não tem jeito. Só que aí eu fiei na minha cabeça, falei, meu, já que é pra eu ser mandado embora, eu vou cair em pé, não vou cair atirando, não vou deixar passar. Comecei a estudar que nem um maluco, vieram as meninas tratando e tal. No ano seguinte, toda a comissão técnica foi mandada embora, toda mesmo, até o cara que limpava a quadra foi mandado embora. Ficou só eu. Sim. Aí no final daquela temporada me ligaram perguntando se eu queria fazer parte da comissão técnica da seleção. Então, literalmente, foi como uma ligação e a única coisa que eu estava fazendo era trabalhando que nem um maluco, estudando para tentar dar o melhor possível, sabe? Entendi. Pô, legal, cara. Show de bola. Cara, a gente tem mais 3 minutinhos de live. Fala um pouquinho hoje do o que você está fazendo, da sua clínica, porque tem muita gente que assiste as lives depois, tem até profissionais, assim, ou até pacientes. Fala um pouquinho também da clínica. Ó, tem uma clínica aqui em Moema, aqui é o meu cantinho, maluco, junto com o meu sócio, Davi. Certo. Aí, aqui a gente trabalha muito com atleta, né? Basicamente o nosso foco maior é atleta e lesão ortopédica. E fora isso, eu dou palestra no Brasil inteiro, curso, mas basicamente o meu trabalho está direcionado nesses 2 pontos. Atendimento clínico, estou fazendo doutorado também agora, então já aumentou um pouquinho mais minha carga de trabalho, de estresse, mas assim, tentar dividir com a parte de atendimento, cursos, palestras em si. A clínica fica em Moema, pertinho do aeroporto de Congonhas, e, meu, quem quiser vir conhecer, é só marcar e vem para cá. Me manda mensagem no WhatsApp, no Instagram. Legal, e tem um contato, deve ter um contato aí no seu Instagram, tudo, então o pessoal entra, e se caso alguém venha entrar em contato comigo, eu já passo também direto o seu contato. Tem a Simone aqui, precisava de um fisioterapeuta bom. Aqui, né, eu acho que é na cidade dela. Que não dá para entender. Na verdade, tem muito fisioterapeuta excelente espalhado por esse Brasil inteiro. É que, às vezes, a gente ou tenta procurar alguém por causa de nome, etc., mas tem muito cara muito bom aqui. Minas Gerais. Eu moro em Leopoldina, Minas Gerais. Não conheço. Legal. Bom, cara, tem 1 minuto só, já apareceu a contagem regressiva aqui para mim, cara. Obrigado mesmo aí pela disponibilidade. Achei o papo sensacional. E quem estiver assistindo, a gente vai estar com a live salva no nosso canal do YouTube, que é MoveTape Oficial. Então, se quem não assistiu, se te perguntar tudo, ela tá lá no nosso canal. Perfeito. Beleza, deixa eu fazer meus convites rapidinho. Eu vou fazer uma outra live hoje às 7 horas da noite com o Diego, falando sobre preparação física. E eu quero convidar vocês para curtirem o Instagram SH Oficial, SH20 Oficial, que é um outro canal que a gente está montando no Instagram, um monte de coisa bacana só para o profissional de fisioterapia e saúde. Joia, eu vou dar os prints na tela, quando eu postar eu marco também esse Instagram. Beleza? Valeu então, valeu Ricardo, abraço, cara, obrigadão mesmo. Obrigadão a todo mundo, viu? Valeu, Ricardo. Show. Valeu, cara, abraço. Tchau. Tchau.